Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu vou atender ao pedido de uma amiga lá do Instagram e vou ensinar para vocês o modelo Vagonite, bem fácil para iniciantes. Esse modelo tem 59 quadradinhos de altura, então é um modelo para você bordar em barrados e toalha. Eu vou utilizar duas cores, mas você pode bordar em degradê utilizando vários tons de uma mesma cor. Então, aqui eu vou fazer o desenho todo com a cor azul e vou fazer um detalhe da lateral com azul mais escuro. Então, você vai escolher a combinação de cores de acordo com o seu gosto e o tom da toalha que você escolheu. A minha amostra hoje, ela mede 26 centímetros por 16 e eu vou bordar em um pedaço de etamine comum, que é aquele etamine maior. Então, você pode bordar uma amostra no etamine ou também seguir esse mesmo passo a passo, bordando direto no barrado da toalha. Todas as medidas linha vão ficar marcadas aqui embaixo. Eu estou utilizando a linha Clea 1000, mas você pode utilizar a marca de linha que você mais gostar. Você inicia encontrando o centro do seu barrado. Então, você vai dobrar tanto na altura quanto na largura e vai encontrar a trama vertical do centro. Você vai dividir a sua linha e nessa carreira você vai apenas fazer uma linha reta. Então, você vai bordar todas as tramas verticais, ó, o vagonite ele não tem avesso, então você só borda nessas tramas mais altas aqui do tecido e somente nas tramas verticais. Então, é só você bordar aqui uma linha reta em todo o comprimento do seu barrado. Assim que você bordar toda a carreira, você vai esconder a sua linha dentro da bainha da toalha. Para fazer o arremate, é só você colocar a sua agulha por cima da linha que você acabou de bordar, nessa mesma reta. Entra com a sua agulha dentro da bainha, vira a sua agulha por dentro da bainha, vai puxar. Essa linha, ó, vai terminar aqui em linha reta, aqui, ó, no final da sua toalha. Vem passando a sua agulha por dentro da bainha, depois corta a próxima. Vai fazer esse arremate em todas as carreiras dos dois lados. O vagonite ele não tem arremates durante o bordado, somente nas laterais. Eu vou fazer aqui o passo a passo com vocês, depois eu completo esse final aqui do meu desenho. Então, está pronta aqui a nossa primeira carreira, vamos fazer agora a segunda carreira. Para iniciar a segunda carreira, de novo, você encontra aquela trama do centro, quando você dobrou o seu tecido. Você tem uma trama à sua direita, então aquela trama do centro, ó, você tem uma trama direita, e a segunda, ó, você tem duas tramas à direita. Então, tem aquela trama do centro, duas tramas à direita. Na carreira de baixo, entre essas duas, você tem aqui uma trama. É nessa trama que você vai começar. Então, é só você encontrar a trama do centro, marca duas tramas antes dela e borda na trama de baixo. Então, aqui começa a nossa contagem. Então, vai dividir a linha, vamos bordar um lado, depois o outro. A nossa contagem é somente nas tramas verticais. Então, nessa mesma reta, você vai pular uma trama vertical e na próxima você vai bordar duas tramas. Essa contagem a gente faz em todo o trabalho. Então, mais uma vez, na mesma reta dessa última trama que você bordou, você pula uma trama, na próxima você borda duas. Agora muda a direção. Nessa mesma reta, você pula uma trama vertical, na próxima borda duas. E quando você pular mais uma vez, ó, nessa mesma reta, pula uma trama, na próxima você vai fazer uma linha de 10 tramas. Então, quando você chegar próximo àquela primeira carreira, você vai fazer aqui a linha de 10 tramas. Assim que você bordar as 10 tramas, você repete de novo o mesmo desenho. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Agora, muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E depois, essa mesma reta, pula uma trama e borda 10. E vai fazer isso em todo o comprimento. Então, sempre fazendo uma ponta e uma carreira de 10 tramas, até o final do seu barrado, depois esconde a linha dentro da bainha. E vai fazer a mesma coisa para o outro lado.
a gente já está próxima da primeira carreira. Já temos aqui uma trama bordada. É só você completar aqui uma carreira com 10 tramas. Assim que você bordar as 10 tramas, você faz outra ponta. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas na outra direção. E nessa mesma reta, pula uma trama e borda 10. Também vai fazer isso em todo o comprimento. Quando você chegar próximo ao final do seu barrado, ó, só terminar em linha reta. E de novo, vai esconder a linha dentro da bainha da toalha. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira para o outro lado. Então, você pega a mesma quantidade de linha, pode começar da lateral. É só você escolher uma trama daquela carreira de 10, seguir essa mesma reta e bordar, ó, na carreira de cima. Sempre fazendo reta com a carreira de baixo. Vai fazer aqui a linha de 10 tramas, você vai acompanhando o mesmo desenho que você bordou embaixo. Então, aqui pode começar do canto, se você quiser pode começar do centro. Escolhe a maneira que você acha mais fácil. Mas como é só repetição, você pode começar aqui da lateral. Já esconde a linha dentro da bainha. Só seguir, ó, sempre a mesma reta, até chegar nessa linha aqui do desenho. E você vai fazendo a ponta também para o outro lado. Então, nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Essa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Aí, você muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama e borda 10. E você vai seguir esse passo a passo até você fechar todas as pontas. Então, você borda 10, segue esse mesmo passo a passo, vem fazendo esse desenho até você fechar aqui todas as pontas em todo o comprimento do seu barrado. Assim que você terminar, você tem esse resultado, ó, você vem fechando todas as pontas. E agora vamos começar a terceira carreira. A partir de agora, eu vou ensinar para vocês o passo a passo de um dos lados e depois você espelha esse mesmo passo a passo para o outro lado. Então, você pode bordar comigo a terceira carreira, pausar o vídeo e bordar a terceira carreira do outro lado. Ou se você tem dificuldade em espelhar, você vai bordar comigo todo um lado, depois você volta o vídeo na terceira carreira, vira a sua toalha e segue o mesmo passo a passo a partir da terceira carreira. Então, escolhe a maneira que você acha mais fácil. A terceira carreira é apenas um contorno da segunda. Então, você vai escolher uma das pontas. Na carreira de baixo, você tem uma trama que fica antes dessas duas a ponta, uma trama que fica entre elas e uma depois. Então, você vai bordar aqui 3 tramas seguindo aqui a ponta e vamos fazer o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda duas. E nessa mesma reta, você pula uma trama e agora você vai bordar 9 tramas em linha reta. Assim que você bordar as 9 tramas, você vai contornar a outra ponta. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama e borda 9. Vai fazer isso em todo o comprimento, chegando ao final, esconde essa linha dentro da bainha. E vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, você já bordou aqui as 3 tramas da ponta. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama e borda aqui uma linha reta de 9 tramas. Assim que você bordar as 9 tramas, nós vamos fazer de novo a ponta. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Agora, muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda duas. E nessa mesma reta, pula uma trama e borda 9. Também vai fazer isso em todo o comprimento, chegando ao final do seu barrado, esconde a linha dentro da bainha da toalha. Agora, vamos começar a carreira 4. A partir de agora, todas as nossas carreiras vão começar nesse espaço
de 9 tramas. Você vai contar a trama 5. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai iniciar na mesma trama. Então, pode escolher qualquer um desses espaços, mais próximo à lateral, mais próximo ao centro. Escolhe a maneira que você acha mais fácil. Então, é só bordar a trama 5 daquela carreira de 9. Agora, você vem nessa primeira ponta onde você bordou 2 tramas. Então, você vem aqui próximo ao seu desenho, onde você bordou aqui as 2 tramas. Na carreira de baixo, você vai bordar uma trama antes daquelas 2 à ponta e uma trama que fica entre elas. Você vai ficar com essa linha mais comprida. Então, borda a trama 5, vem onde tem aqui as 2 tramas da primeira ponta, uma trama antes e uma trama que fica entre as 2. E agora a gente volta à mesma contagem. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Agora muda de direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Então, você não vai chegar próximo à carreira de 9. Quando você bordar essas 2 tramas, agora você conta a trama 5. 1, 2, 3, 4, 5. E borda a trama 5. E vai fazer a mesma coisa na outra ponta. De novo, escolhe aqui as 2 primeiras tramas aqui da ponta. Na carreira de baixo, você tem uma trama que fica antes e uma trama que fica entre as 2. Você vai ter, ó, esse resultado aqui no centro. E, de novo, segue o passo a passo da ponta. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Depois, muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Você não chega aqui na carreira de 9. Quando você estiver no final do seu barrado, você vai contar a trama 5 de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Vai bordar a trama 5 e termina em linha reta, ó, passando pelas mesmas tramas da carreira anterior. E também esconde essa linha dentro da bainha. Se você não tiver aqui a trama 5, você pode terminar em linha reta, ó, nessa mesma carreira onde você bordou as 2. Se você estiver próximo aqui ao final do seu barrado, é só você terminar aqui em linha reta. E vamos fazer a mesma contagem para o outro lado. Então, aqui a gente já bordou a trama 5. Agora, nós vamos começar o desenho da ponta. Então, do mesmo jeito, ó, você escolhe as 2 primeiras tramas aqui da ponta. Na carreira de baixo, você tem uma trama que fica antes dela e uma que fica entre elas. Então, você também, ó, vai ficar com esse desenho. E agora, você faz a ponta. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Agora, muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Antes de chegar naquela carreira de 9, você vai parar e vai fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, borda a trama 5. Se já estiver no final do seu barrado, termine em linha reta. Vai terminar do mesmo jeito que você terminou do outro lado. Ou passando pelas mesmas tramas, se você tiver aqui a trama 5, ou terminando aqui em linha reta. O mesmo jeito que você escolheu do outro lado. Está pronta aqui a nossa carreira. Agora, vamos bordar a carreira 5. A partir de agora, as carreiras são apenas repetições. Você vai escolher aquela carreira onde você bordou a 5ª trama. Na mesma reta dessa trama que você bordou, na carreira de baixo, você vai bordar também uma trama. Então, é só bordar a próxima trama vertical nessa mesma carreira. E o passo a passo é o mesmo. Então, você vai escolher as 2 primeiras tramas aqui da ponta, vai bordar na carreira de baixo uma trama que fica antes delas e uma que fica entre elas. E vai contornar a ponta. Então, nessa mesma reta, você vai pular uma trama, bordar 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3.
Agora, muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. E nessa mesma reta, pula uma tama e borda duas. E agora, é só você bordar a tama de baixo, ó, dessa que você já bordou. Então, já está bordada essa tama, você borda a tama de baixo na mesma reta. Olha que fácil. Agora, de novo, mais uma vez a ponta. Você tem aqui as duas tamas, borda uma tama antes e uma que fica entre elas. E contorna a ponta. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda três. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Ou você termina em linha reta, se você terminou a outra carreira em linha reta, essa você também termina em linha reta. Se você bordou essa carreira, você escolhe aqui a primeira tama que você bordou, borda a tama da carreira de baixo, e agora sim termina em linha reta. E faz a mesma coisa para o outro lado. Você já tem aqui a tama bordada, então agora você só precisa contornar a ponta. Então, escolhe as duas primeiras tamas, uma tama que fica antes delas e uma que fica entre elas. E agora é só contornar. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda três. Agora, muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama e borda duas. Quando chegar ao final do seu barrado, você vai seguir a mesma reta dessa tama que você bordou, borda a tama de baixo na mesma reta e termina também em linha reta, esconde a linha dentro da bainha. Está pronta aqui mais uma carreira e vamos começar a carreira 6. Do mesmo jeito, você escolhe essa tama aqui do centro, na carreira de baixo você borda a próxima tama ó, em linha reta. E o passo a passo é o mesmo. Escolhe aqui as duas tamas. Na carreira de baixo, uma tama entre elas e uma que fica entre elas. E agora, vamos fazer a ponta. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Agora, muda a direção. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. É apenas repetições, olha que modelo fácil. Nessa mesma reta, pula uma tama e borda duas. Depois, é só você seguir a mesma reta aqui do centro e bordar a tama de baixo. E faz a mesma coisa na outra ponta. Borda uma tama antes e uma que fica aqui entre as duas. Pula uma tama, borda duas e vamos fazer aqui outra ponta. Pula uma tama, borda duas. Pula uma tama, borda duas. Agora, muda de direção, pula uma tama, borda duas e vai seguindo, ó, de dois em dois, até de novo você chegar próximo àquela ponta do centro. E do mesmo jeito que a gente terminou aqui, você vai escolher a mesma reta dessa primeira tama, a tama de baixo, e também termina em linha reta. Esse final, ó, vai terminar todas as carreiras em linha reta. E depois faz a mesma coisa para o outro lado. Então, você vem aqui nessas duas tamas, borda uma tama antes e uma que fica entre elas. Nessa mesma carreira, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma carreira, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. E vem de novo, ó, de dois em dois até chegar próximo ao centro. Chegou
naquele desenho do centro, ó, o último desenho de novo, na mesma reta, você borda a tama de baixo, e se estiver já aqui na lateral, termine em linha reta. Está pronto aqui mais uma carreira. Agora, vamos para a carreira 7, que também é o mesmo passo a passo. Nós vamos fazer a carreira 7 e a carreira 8 seguindo esse mesmo passo a passo. Então, de novo, você escolhe aqui a ponta. Na carreira de baixo, você borda uma tama, sempre seguindo a mesma reta. E o mesmo passo a passo, nós vamos contornar a ponta. Então, você escolhe que as duas primeiras tamas, borda uma tama antes e uma que fica entre elas. E contorna a ponta. Pula uma tama, borda duas. Pula uma tama, borda duas. Pula uma tama, borda três. Pula uma tama, borda duas. Pula uma tama, borda duas. E pula uma tama, borda duas. Enquanto tiver essas duas tamas aqui, você também vai seguindo, bordando duas tamas. Depois, você borda a tama de baixo, ó, nessa mesma reta. E segue o mesmo passo a passo. Escolhe as duas tamas, uma antes e uma entre elas na carreira de baixo. E contorna do mesmo jeito. Sempre pulando uma tama e seguindo o desenho da ponta. Borda duas tamas aqui duas vezes. Quando chegar na ponta, você pula uma tama e borda três. Muda a direção, pula uma tama e borda duas a primeira vez. Pula uma tama, borda duas a segunda vez. Pula uma tama, borda duas a terceira vez. E depois, na mesma reta, só você bordar uma tama abaixo. E terminar aqui em linha reta. E faz a mesma coisa para o outro lado. Só seguir o mesmo passo a passo. Escolhe as duas primeiras tamas, uma tama antes e uma tama entre elas. E de novo, você vem seguindo esse passo a passo, contornando a ponta e encerrando aqui também em linha reta. Agora, vamos fazer a carreira 8 do mesmo jeito. Escolhe uma dessas pontas, vai bordar uma tama na mesma reta, uma tama abaixo. Essa carreira vai ficar quase em linha reta agora. Você vai escolher aqui as duas primeiras tamas do mesmo jeito, uma tama antes delas e uma que fica entre elas. Ó, essa linha vai ficar quase em linha reta. E de novo, vamos fazer a ponta. Duas tamas a primeira vez, pula uma tama, borda duas a segunda vez. Nós vamos fazer uma ponta aqui embaixo. Pula uma tama, borda duas a terceira vez. E pula uma tama, borda duas a quarta vez. Agora, muda a direção. Pula uma tama, borda duas, até chegar próximo lá ao centro. Então, pula uma tama, borda duas, pula uma tama, borda duas. E pula uma tama. E pula uma tama, borda duas. E depois, você borda a tama de baixo aqui nessa mesma carreira. E você vem fazendo esse passo a passo também em todo o comprimento, formando esse desenho aqui da ponta. Depois que você termina um lado, você faz esse mesmo desenho para o outro lado. Então, entre as duas, você borda uma tama que fica antes delas e uma que fica entre elas. E, de novo, vamos fazer a ponta. Vem bordando de dois em dois, até chegar na ponta mais baixa. Olha que desenho mais fácil de seguir. Fez aqui essa ponta mais baixa, muda de direção. Vamos começar aqui a subir, então, de novo, de dois em dois. Você vem seguindo até você chegar na última carreira aqui de duas tamas. Assim que você bordar aqui as duas tamas, quando você chegar no último desenho, é só seguir aqui a mesma reta, ó.
e bordar a carreira em linha reta, esconder a linha dentro da bainha. Todas as carreiras em linha reta. Então, está pronta aqui a carreira 8, agora nós vamos bordar a nossa última carreira, a carreira 9, que eu vou bordar com a cor mais escura. A carreira 9, ela é bem simples. Você escolhe uma das pontas, na carreira de baixo, ó, seguindo a mesma reta, você vai bordar também 2 tamas. Depois que você borda essas 2 tamas a mesma reta da ponta, você ainda borda mais 2 tamas à frente. Então, e agora nós vamos bordar de 2 em 2, igual a gente fez aqui na ponta. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2 a primeira vez. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2 a segunda vez. Pula uma tama, borda 2 a terceira vez. E pula uma tama, borda 2 a quarta vez. Olha que fácil. Agora, nós vamos mudar a direção e vamos fazer essa mesma sequência. Pula uma tama, borda 2 a segunda vez. A primeira já é essa da ponta que você já bordou. Pula uma tama, borda 2 a terceira vez. E borda 2 a quarta vez. Agora, você vai chegar à próxima ponta. Então, você vai pular uma tama, só que dessa vez você vai fazer uma linha reta de 6 tamas. Então, sempre que você chegar aqui na reta da ponta, faz uma linha de 6 e depois segue o mesmo passo a passo. Desce 4 vezes bordando 2 tamas, depois muda de direção, borda 4 na outra direção, chegou na ponta, borda 6. E vem contornando todas as pontas. Quando você chegar ao final, também só terminar em linha reta. E esconder essa linha dentro da bainha. Então, você vem contornando todo o desenho. Depois, do outro lado, a mesma coisa. Vou fazer aqui o início e depois você completa. A gente já tem aqui 4 tamas, é só bordar mais 2 tamas para o outro lado para completar as 6. Depois, do mesmo jeito, na mesma reta, pula uma tama, borda 2 a primeira vez. A segunda, a terceira e a quarta vez. Essa tama que eu acabei de bordar é a primeira, você muda de direção, pula uma tama, borda 2, essa já é a segunda vez e vai seguir o mesmo passo a passo. Vai bordar aqui 4 vezes 2 tamas, quando chegar na reta aqui da ponta, borda 6. E também vai fazer isso em todo o comprimento. E depois é só você espelhar todo esse passo a passo também para o outro lado. E assim que você espelhar para o outro lado, você tem esse resultado. Então, olha que modelo mais fácil, bonito. Olha o efeito visual lindo que ele tem nesse espaço aqui entre as pontas. Quando você bordar na toalha, esse desenho ele vai ficar menor, as linhas vão ficar mais próximas e você vai conseguir ter um efeito visual ainda maior aqui nesse desenho. Então, é um desenho que fica muito bonito, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, essa foi nossa aula de hoje, o modelo Vagonite fácil para iniciantes, para barrados e toalha. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas e também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Todo sábado, 1h da tarde, tem uma aula nova, são sempre técnicas e modelos diferentes. Estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.